Nós vamos refletir um pouco hoje sobre a Eucaristia, mais precisamente sobre a piedade eucarística, qual que é a importância da Eucaristia na vida da igreja. E por que falar disso nesse momento? Primeiro, que nós estamos na Quaresma, né, na Quinta-feira Santa, Cristo, ele institui a Eucaristia. Então é de extrema importância que nós entendamos a importância dessa Eucaristia para a nossa vida como católicos, né? E outra que, por conta da crise, pela pandemia, não estamos tendo mais missa, não está tendo mais adoração, com o Santíssimo exposto, né, não está tendo mais nada. E algumas igrejas realmente estão fechadas, né? Eu disse no outro vídeo que as igrejas estavam ficando abertas, mas parece que tem igreja que nem para oração individual de cada um tal não está mais ficando aberta. Então a situação está bem grave, né? E por que é importante, então? Por que nós precisamos da Eucaristia? Por que é necessário e faz falta a participação na missa? Receber o sacramento da Eucaristia ali pessoalmente, né? Receber de fato a Eucaristia e não só ficar vendo pela TV. Claro que na situação que a gente está, como já foi dito no outro vídeo, é legítimo que o bispo proíba que se celebre a missa em casos graves, né? E nós estamos num caso grave. Então, ok, não tem problema. Então, nós podemos, né, nesse momento, de maneira excepcional, não ter a missa, não receber a Eucaristia. E suprimos isso de alguma forma assistindo pela TV, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, que seja. Mas isso não substitui, né? Não é uma coisa que vai suprir a necessidade que nós temos realmente da Eucaristia, por conta da importância da própria Eucaristia. A Igreja ela sempre ensinou que a base da fé católica é a Eucaristia. O Vaticano II colocou no lugar de Eucaristia a palavra liturgia, mas de toda forma, o ápice e o cume, o ápice, a fonte da vida da igreja sempre vai ser a Eucaristia. Se você tira a Eucaristia, se você tira a missa, porque só existe Eucaristia porque existe missa, então se você destrói a missa, você destrói toda a fé católica, tá? Isso daí não é algo que os católicos só entenderam, os próprios protestantes entenderam isso, né? Na Reforma Protestante, né, Lutero falava coisas horríveis sobre a missa, né, sobre a Eucaristia, chamava de profanação e tudo mais. Na Reforma Protestante da Inglaterra, no século XVI, a primeira coisa que eles fizeram em um consenso que os reformadores protestantes tiveram é que para destruir a igreja não era necessário destruir o papado, destruir os bispos, os padres, não iam conseguir destruir a fé das pessoas, né, a fé católica, se atacasse os representantes, né, o bispo, o padre, o papa. Era necessário destruir a missa, era a missa que importava para eles. Então, até os protestantes, na Reforma Protestante, tinha, de certa forma, né, claro que de uma forma imperfeita e com uma finalidade ruim, mas eles tinham uma espécie de crença, de devoção eucarística mesmo que conturbada. Eles sabiam da importância da Eucaristia para os católicos. Eles não entendiam, né, a fundo o que era a Eucaristia, eles não tinham adoração eucarística, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eles entendiam a importância da Eucaristia para a fé católica. E muitos católicos hoje não entendem, tratam com desdém, tratam de qualquer jeito, tá? E prova disso que eu estou falando é uma citação do próprio Lutero, ele falando sobre a missa, né, porque ele vai dizer assim: é na realidade sobre a missa, como sobre uma rocha, que todo o sistema papal é construído, com seus mosteiros, suas dioceses, suas igrejas colegiadas, seus altares, seus ministros, sua doutrina, isto é, com todas as suas entranhas, ou seja, é a missa que sustenta tudo,
Tá? Tudo isso não pode ser destruído até que a sacrílega e abominável missa seja destruída. Lutero, os protestantes, sabiam a importância da celebração da missa para os fiéis católicos. Ele tinha a consciência que a fé católica não ruiria até que a missa, até que a Eucaristia, a devoção eucarística não fosse destruída. Tá? Então o protestante sabia disso e muitos católicos ignoram isso. Na reforma protestante na Inglaterra, né, iniciada ali pelo rei, que depois Thomas Cranmer tomou a frente, tudo. O primeiro passo, a primeira coisa, como o rei não iria conseguir colocar ali destruir a doutrina católica para colocar a igreja dele, né, a igreja anglicana, então ele teve que começar aos poucos. E Thomas Cranmer fez o livro de oração, né, em que ele pegava a missa católica e ia tirando algumas coisas da missa católica, mudando algumas palavras, mudando algumas orações, e aquilo ia se acomodando de certa forma na cabeça dos fiéis, para que não houvesse uma resistência tão grande. Consequência disso, muitos católicos, incluindo bispos católicos, foram fazendo aquilo, foram lendo aquilo, foram tendo contato com aquilo, até que perderam a sua fé católica. Por quê? Porque mexeu no essencial. No livro de oração de Thomas Cranmer, não é mais tratado a missa como sacrifício de Cristo, é tratado como ceia do Senhor, como reunião fraterna, como banquete, enfim, reunião de amigos, tal, coisas assim, mas o foco em sacrifício não é mais dado. O que isso causa nos fiéis? Uma perda de senso do que é sagrado. Se a missa é uma ceia, simplesmente, se nós estamos ali para celebrar, se não há diferença entre o padre e o fiel, se Cristo está ali, mas o importante é festejar aquilo, é fazer memória simplesmente, de uma forma, entenda a palavra memória, não no sentido anamnese, né, que a fé católica tem, mas memória só assim, de lembrar, né? Então, na missa você faz memória da última ceia, você renova a última ceia. Então, tudo isso daí foi fazendo com que as pessoas perdessem a fé, perdessem o senso do sagrado, né? Não havia mais uma adoração eucarística, não precisava mais ajoelhar em adoração à hóstia consagrada. Afinal, aquilo não é o corpo de Cristo, aquilo é apenas uma representação, aquilo significa o corpo de Cristo e não de fato é. E isso destrói a fé das pessoas. Então os protestantes sabiam, quer destruir a igreja, quer destruir a fé católica, comece destruindo a missa, comece destruindo a Eucaristia. Ok? Um outro fato muito importante, que é necessário para nós católicos, temos que ter, e isso daí é extremamente importante, é preciso ter adoração eucarística. Tá? O bispo São João Fisher, né, em 1526, ele foi mártir, ele morreu, né, durante a reforma protestante da Inglaterra, depois da reforma, tal, ele foi martirizado porque ele não quis aceitar aquilo. Então morreu ele, Thomas More e alguns outros monges cartuchos ali foram martirizados na Inglaterra. Tá? Então ele vai dizer sobre a importância da devoção eucarística, né? Ele vai dizer assim, em 1526, quando se observa com atenção os períodos de florescimento espiritual da Igreja, os tempos de degeneração e as diversas reformas que se foram alternando uma após a outra, comprova-se o seguinte: a causa da degeneração na Igreja é quase sempre imputável às negligências e aos abusos para com o Santíssimo Sacramento do altar. Já, por outro lado, também se pode observar o seguinte: os tempos de autêntica reforma e de florescimento na vida da Igreja sempre deram lugar a uma terna devoção por este santo sacramento. Então veja, a causa da degeneração na Igreja é quase sempre imputável à negligência e ao abuso com o Santíssimo Sacramento. E o que nós vemos hoje nas igrejas? Nós vemos indiferença, né? Que seria isso, indiferença, a pessoa passa
na frente da igreja, passa na frente só da Capela do Santíssimo, não faz genuflexão, não faz o sinal da cruz, não faz nada. A pessoa passa ali como se fosse nada, como se fosse uma caixa com nada dentro. Tá? Então tem uma diferença. As pessoas cometem sacrilégio, comungam em pecado mortal, roubam a Santa Eucaristia para usar em trabalhos satânicos, em macumba, ou a pessoa rouba por puro deboche, pura maldade, comete sacrilégio. Tá? E, abrir um parênteses aqui, o roubo do corpo de Cristo na missa foi muito facilitado após o Vaticano II, que foi meio que autorizado a comunhão na mão. Tá? Então, um dos problemas desse negócio de poder receber a comunhão na mão é isso, as pessoas podem levar embora. Sem contar a falta de zelo, que a pessoa recebe na mão, põe na boca, limpa a mão na roupa, tal, mas daí já é outra coisa. Mas os padres deveriam ter um pouco mais de cuidado com isso. Ficar dando comunhão na mão de todo mundo, as pessoas levam embora e cometem sacrilégios, tá? Profanam o corpo de Cristo. Tá? Então, mas só para poder abrir um parênteses aqui. Tá? Inclusive na Reforma Protestante da Inglaterra, uma das coisas que Thomas Cranmer ali colocou é a comunhão na mão. Tá? Então, assim, tem que ter uma devoção eucarística, tem que ter uma adoração de fato. É isso que fortalece a igreja, é isso que nos faz católicos. Tá? Agora, como é que faz? Porque, tá bom, a missa, nós católicos sabemos, a missa é o sacrifício de Cristo. Ok? Doutrina católica. Né? Para não ir muito longe, né? Mas Pio XII fez a Mediator Dei, na encíclica Mediator Dei, falando ali as finalidades da missa, que a missa é o sacrifício de Cristo de fato, de maneira incruenta, né? Ou seja, sem o derramamento de sangue, mas no altar acontece o sacrifício da cruz. Cristo se oferece pelas mãos do sacerdote a Deus. É o mesmo sacrifício, é a mesma coisa. Não é ceia, não é nada, é o sacrifício de Cristo. A missa é o sacrifício da cruz. E devemos adorar ali o Santíssimo, adorar a Deus, a Cristo, na consagração e tudo mais. Beleza, sabemos disso. Temos esse entendimento. Porém, como praticar isso? Tá? Nós estamos num período, né, que quando estava tendo missa, estava tendo adoração, alguns padres inventavam todo tipo de coisa para colocar na missa. Então é missa de criança, é missa de jovem, é missa disso, é missa daquilo, é missa do boiadeiro, é missa sertaneja, é missa de um monte de coisa. Aí durante a missa aí colocava dança, e coloca palhaço, e coloca os ministros fantasiados, e chama a criança para ir em volta do altar. Então você fala que a missa é uma ceia, enfim. Então você cria um ambiente, tá, que por mais que seja ensinado para as pessoas, a missa é o sacrifício, a hóstia consagrada é o corpo de Cristo e deve ser adorado, por mais que isso seja ensinado, interiormente a pessoa sabe. Exteriormente, ela não enxerga isso. Exteriormente, ela enxerga um evento em que o padre preside a oração do povo num ambiente confortável. O padre vira meio que um animador de plateia, né? Então, no momento da consagração, o padre, ele não fala mais com Deus, ele não pega mais a hóstia consagrada e repete as palavras da consagração se dirigindo a Deus somente. Não, o padre faz daquilo um momento, aspas, teatral. Né? Tomai todos e comer, isto é como se ele estivesse apenas repetindo aquilo que Jesus falou e as pessoas que estão assistindo a missa fossem os apóstolos da última ceia. Tá? Pequenas coisas atrapalham as pessoas a entender de fato o que é a Eucaristia, atrapalha a oração. Veja, o gesto exterior tem íntima ligação com a devoção interior. Eu posso, como eu disse, eu posso saber que não, na missa, depois da consagração, a hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Ótimo. Mas todo o exterior, a música, a postura,
a maneira como o padre celebra, a maneira como o padre fala, se tem ou não imagem na igreja. Tudo, todo o exterior influencia na minha oração. É por isso que você não vai conseguir fazer uma oração super devota e uma adoração ao Santíssimo num show de rock. Por quê? O ambiente não é propício, o que está ao redor não ajuda, não facilita a pessoa entrar realmente ali em oração profunda, em adoração e rezar a Deus. Tá? E dentro das coisas exteriores, existem também os gestos. Tá? Padres que falam, não, você não precisa ajoelhar na consagração, porque Cristo já está ressuscitado, glorificado. Isso não tem fundamento teológico nenhum. Isso é ridículo. Quando Cristo estava na Terra, sempre que acontecia algum ato extraordinário, né, e que os apóstolos ali reconheciam a Deus, ou as próprias pessoas que iam pedir a ajuda de Jesus, qual era o primeiro ato? Elas se prostravam no pé de Jesus. Qual que é a diferença daquele Jesus para o Jesus que está presente no altar hoje? Se aquelas pessoas se prostravam aos pés de Jesus, por que que tem católico que na hora da consagração quer ficar em pé, porque ele está glorificado no céu? Qual que é o fundamento teológico disso? Qual que é a base para isso? Tá? Isso daí são pequenas formas, pequenos gestos que vão fazendo as pessoas perderem a fé na Eucaristia. Quando perde a fé na Eucaristia, tanto faz como tanto fez se a igreja está fechada. É até mais tranquilo, a igreja está fechada, que eu não preciso sair da minha casa domingo para ver a missa. Eu rezo na minha casa, eu fico vendo pela televisão, eu não preciso passar na igreja e fazer o sinal da cruz. Eu não preciso passar na Capela do Santíssimo e fazer uma genuflexão, entrar lá, nem que seja 5 minutos. Eu não preciso fazer nada disso, afinal, ele está glorificado no céu, ele está no meu coração. Gente, destrói a fé. Não é simplesmente não ajoelhar, não é simplesmente não fazer adoração. É uma destruição da fé católica. Entende? Quando o anjo, na aparição de Fátima, quando o anjo aparece para as crianças, o anjo ensina as crianças a rezarem, a adorarem o Santíssimo. O anjo ensinou crianças a fazerem isso, e os adultos não fazem isso. Ou por ignorância, porque já perderam a fé de fato, já não acreditam na Eucaristia realmente, ou porque muitos catequistas e padres incentivam isso. Incentivo que, não precisa. Eu tive essa experiência, tá? Eu passei por uma cidade em que os ministros da Eucaristia chegaram uma vez na reunião de ministro, né? E chegaram no acordo, que no momento da consagração, nenhum ministro ia ajoelhar, porque tinha os ministros mais idosos que não conseguiam ajoelhar por problemas de saúde, aí, ok. Então, por conta dos ministros idosos que não podiam ajoelhar, ninguém mais ia ajoelhar, porque senão ia ficar feio. Olha o desprezo. Então tem que ficar bonito. A pessoa ela não ajoelhava por adoração, ela ajoelhava porque ia ficar bonitinho. Então, já que tem um ou dois que não pode ajoelhar, então ninguém mais ajoelha. É feio. O fato de se ajoelhar não é mais, na cabeça de muitas pessoas, um gesto de adoração. Passou a ser um gesto vazio, um gesto qualquer, uma coisa que faz porque todo mundo faz. Perdeu a noção, perdeu-se o senso. Então nós precisamos resgatar isso de novo, resgatar esses gestos, resgatar orações de adoração, né? Rezar como o anjo ensinou. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nós, católicos, precisamos voltar a fazer adoração, precisamos voltar a nos ajoelhar diante do Santíssimo, em adoração a Ele, porque a Eucaristia, ela é a base de tudo. Os santos se tornaram santos porque adoravam a Cristo. Não é
só participar da missa. É óbvio que você tem que participar da missa, mas na missa acontece a Eucaristia. Cristo, que se faz presente no altar, está presente no sacrário, está presente no Santíssimo exposto. É necessário ter respeito ali, né, com Cristo ali. Para de ficar inventando coisa. Ah, não vamos ajoelhar não, vamos dançar em volta do Santíssimo. Não, é necessário a adoração. O que vai salvar a Igreja Católica, o que vai salvar a fé católica, principalmente durante esse momento de crise em que não tem mais missa, não tem mais igreja, não tem mais comunhão, não tem mais nada, não tem mais confissão, o que vai manter a fé acesa é a adoração. São gestos de devoção, passar na frente da igreja, se ela está fechada, faça o sinal da cruz, faça uma oração. São Domingos Sávio, São João Bosco, quando eram crianças, eles ficavam na porta da igreja, podia estar nevando, eles ficavam na porta da igreja ajoelhados até a igreja abrir para a missa. Eles não estavam na capela do Santíssimo, estavam na porta da igreja ajoelhados, porque eles sabiam que dentro da igreja estava Cristo. É necessário voltar às práticas de adoração. Senão, tendo missa todo domingo, já tem gente aí que trata a Eucaristia como se fosse nada. Imagina todo esse tempo que nós vamos ficar sem a Eucaristia, sem a missa, sem a adoração. Quando isso voltar, quantas e quantas pessoas já vão ter colocado na cabeça que basta rezar em casa, ou que, não fez diferença eu estar indo lá, ou eu ficar aqui, continuou a mesma coisa. Quantas e quantas pessoas vão perder a fé se não começar a resgatar esses hábitos, né, essa devoção eucarística? Quantas pessoas? Então, façamos a nossa parte, rezemos, adoremos a Deus. Se você não pode ir na igreja, se coloque de joelho no seu quarto, né? Pegue um crucifixo, alguma coisa, se coloque de joelho, pelo amor de Deus, não é em adoração ao crucifixo, né? Vocês entendem isso, né? Mas se coloque de joelho e adore, né? Olhe para a cruz de Cristo e fale, meu Deus, o que acontece no altar é o que aconteceu na cruz. Provavelmente a Semana Santa não terá a participação do povo, só terá a missa privada, mas na Quinta-feira Santa Jesus Cristo institui a Eucaristia. Então, durante todo esse tempo, medite sobre a paixão, se ajoelhe, se prostre diante de Deus e fale, meu Senhor e meu Deus. Reze como o anjo ensinou para as crianças em Fátima. Faça a sua parte, reze pelas pessoas, convide seus parentes, seus amigos ali, né, que moram com você, evidentemente, para rezar. Não deixa esfriar a fé. Reze, adore, conserve a fé católica dentro da sua casa, dentro do seu coração. Lembre-se, até os protestantes sabiam que para a destruição da Igreja Católica era necessário destruir a Eucaristia. Podia falar mal do Papa, podia falar mal de padre, de bispo, de qualquer coisa. O que sustenta a Igreja Católica é a Eucaristia. Se você não acredita nisso, porque eu que sou católico estou falando, porque o padre falou, Lutero falou, os protestantes falaram, a missa é o que importa. Destrua a missa e todo o resto vai acabar. Você quer converter as pessoas para qualquer outro tipo de religião, destrua a fé na Eucaristia dessa pessoa. Aí ela vai virar ateu, vai virar umbandista, vai virar espírita, vai virar evangélica, vai virar tudo. Tá? Então, tá aí a importância. Rezemos, mostre isso para as pessoas, né? Estude sobre a Eucaristia, tem diversos documentos, livros. Um livro muito bom sobre a Eucaristia é esse livro aqui, do Dom Atanásio Schneider, tá? Corpus Christi, a Sagrada Comunhão e a Renovação da Igreja. Então ele fala sobre a crise da comunhão da mão, da comunhão na mão, sobre a importância da adoração eucarística, sobre a importância da Eucaristia, tem testemunhos, tem relatos. É um livro muito bom. Tá? Então compre esse livro, leia documentos da igreja que falam sobre a Eucaristia, crie em você
e nos seus familiares, ajude a crescer essa devoção eucarística. É só isso que vai salvar a sua fé nesse momento de que não temos mais nada, nem missa, nem confissão, nem Eucaristia. Que Deus abençoe você.